de atletas, construir mapas. Fomos para a neve juntos. É verdade, por acaso esta. Oh, exato. Portanto, todo tipo de atividades desportivas eu fazia. Caminhadas no monte era o meu grande hobby, era aquilo que eu mais adorava fazer. Tudo que era atividades no monte, e principalmente caminhada, era o meu hobby. Depois cheguei a fazer parapente também durante uns anos. Foi uma das atividades que mais alegria me deu e que me fez, que me faz recordar de excelentes momentos, e é uma das atividades que eu vou voltar a fazer, tal como todas as outras. Isto é um exemplo. Depois, nos últimos anos, mais por causa de organização pessoal, e comecei a dedicar mais ao BTT. Eu já fazia BTT há muitos anos, já antes quando vim para Braga em 95, já fazia, e fui fazendo, e ultimamente era o que eu fazia mais. Fazia raids de BTT aqui na zona de Vila Verde, mesmo depois de deixar de estar a morar cá. Fazia 6, 7, 8 horas de bicicleta, monta acima, monta abaixo, sem nenhum fim competitivo, só mesmo pelo gozo que me dava andar na montanha e usufruir da paz que é andar na montanha. Aliás, todas as atividades que eu sempre fiz, que é este o espírito, é usufruir do momento. As coisas que me davam mais prazer, não era porque era radical, nem por nada disso. Aliás, quem tem a ideia que o parapente é radical é discutível. Eu nunca tive nenhum acidente em parapente e fiz vários anos. E depende tudo do bom senso que a pessoa tem. Entretanto, comecei a dedicar mais ao BTT, fazia inclusive muitos raids sozinho, mas ultimamente era mais na companhia de duas ou três colegas meus aqui na zona de Vila Verde, a maior parte das vezes. Eram muitas horas, muitos quilómetros, e num desses raids de BTT, precisamente aqui na zona de Vila Verde, por cima vocês alguns conhecerão, por cima das pedreiras como é que se chama aqui? Não lembro o nome, ali por cima não interessa, aqui por cima de Barbudo, aquelas pedreiras grandes que há lá. Pronto, eu vinha já no regresso, já estávamos mesmo a chegar. E vinha no regresso, já tinha perfeitamente descontraído, nem vinha, eu habitualmente costumava vir à frente, até vinha atrás dos meus colegas, e não sei porque, não perguntem. Até hoje a explicação é muito vaga. A única explicação possível é que um pau terá entrado na roda da frente, na minha roda da frente. Foi tudo tão inesperado que eu não tive tempo de me proteger. Eu andava sempre de capacete, como é óbvio, não é? Sempre protegido. Mas foi algo tão inesperado que eu fui projetado, desamparado, e foi aquilo fração de segundo. E nem foi a pancada em si o que me provocou a lesão, foi no momento em que fiz o embate no chão, fiz rotação da cervical e imediatamente fiquei imobilizado no sítio onde estava. A partir daquele momento, a reação que a pessoa tem é tentar levantar-se, mexer-se, não é? Quem anda de bicicleta cai, não é? Levanta-se. Isso acontece muitas vezes. Eu não conseguia mexer nada, dos ombros para baixo, fiquei completamente imobilizado. Inclusive fiquei com a cabeça virada para baixo, e a única coisa que quando depois os meus colegas, entretanto, voltaram para trás, aquilo pareceu-me uma eternidade, o que terá sido para aí 2 minutos, mas para mim foi uma eternidade, porque eu estava com dificuldade em respirar, porque a boca estava junto ao chão e eu não conseguia mexer nada. Eu só lhes pedi, olha, ajudem-me só a respirar, eu sou comigo é grave, não quero que mexam muito, eles também já sabiam disso, e é chamar a emergência médica. E fui resgatado, inicialmente houve acesso por jipe, e depois fizeram os primeiros socorros de mobilização no local, e fui transportado em maca durante não sei, uns 300, 400 metros, até chegar ao sítio onde a ambulância chegava. Porque não chegava àquele local, ainda era monte, não é? E fui levado de urgência para o hospital. O prognóstico era extremamente reservado. Era uma lesão, eu tinha fratura cervical em 3 vértebras, para quem vocês terem uma noção, da coluna cervical, entre C3 e C5. Sendo que C4, a vértebra do meio, tinha ficado mesmo esmagada,
o médico me propunha era que fosse intervencionado de urgência para me estabilizarem e reconstruírem aquela vértebra, e era a única solução que eles tinham para evitar que a situação fosse pior. Mas isso não me resolvia problema nenhum. O diagnóstico estava feito e o prognóstico era muito, muito reservado. Ninguém me dizia, aliás, eu tive a sorte, foi uma das sortes que eu digo que tive, que não me contaram o prognóstico. Porque, felizmente, a minha esposa conseguiu controlar os médicos para não me dizerem que aquilo que eu soube mais tarde, que era, eu não voltaria a andar, não voltaria a pôr de pé, iria andar com um saco de urina atrás com o resto da vida. Eu perdi tudo, imaginem vocês, de um momento para o outro, tudo que funciona daqui para baixo, a única sorte que eu tive, e o médico chegou-me a dizer depois, mais tarde, foi, Sr. Fernando, a sua sorte foi, se fosse uma vértebra assim, se calhar não estaria cá. Porque se apanhasse C2, apanhava a parte respiratória e provavelmente o socorro não ia chegar a tempo para conseguir salvar-me, não é? Portanto, eu tive muita sorte, é uma das coisas que eu digo que tive muita sorte. Mas, mesmo assim, todas as outras funções, eu passei várias semanas nos cuidados intensivos. Aliás, os cuidados intensivos foi cerca de uma semana, depois cuidados intermédios, depois toda aquela sequência, imobilizado. A única coisa que eu via, se me perguntassem na altura se era de dia, se era de noite, eu não fazia a menor ideia. Eu nem sequer sabia janelas. Porque a única posição que eu conseguia estar era de cabeça para cima, olhar para o teto. Se me perguntarem como era o teto, isso eu sabia. Aliás, é uma das coisas que eu digo muitas vezes devia haver mais cuidado nos hospitais com aquilo que se coloca nos tetos dos hospitais. Porque numa situação destas, nós não temos acesso a mais nada. E portanto, depois, numa situação destas, imaginem-se, o que é que vocês fariam? Eu tinha duas hipóteses. Ou me lamentava para o resto da vida, de coitado que eu era, desgraçadinho, coitado, porque me aconteceu isto, e só porque é que me acontece isto só a mim, e não sei o quê, que infelizmente é aquilo que acontece à maior parte das pessoas, eu digo infelizmente. Mas eu felizmente decidi de outra forma. E naqueles momentos em que eu não podia fazer absolutamente nada, entubado e a soro e a ser alimentado por sonda e como já disse, com um saco de urina e não sei o quê, tudo isso, que não conseguia mexer-me. Até para mudar de posição durante a noite, eu tinha que pedir ajuda. E para mim era uma luta, ainda há pouco tempo eu recordava isso, que era no hospital, eu já antecipava naquela noite quem é que vai estar a fazer aquela noite, qual é o ajudante ou o enfermeiro, porque consoante a pessoa que estivesse, eu ia ficar descansado, ou então já sabia que ia ter uma noite desgraçada, que não ia conseguir dormir decentemente. E não é que eu tivesse dificuldade a dormir, porque depois mandavam os psiquiatras, tem que ser medicado porque não consegue dormir, e eu só dizia, peço desculpe, mas eu não tenho problema nenhum de dormir. Só peço é que me mudem de posição, pelo menos de 3 em 3 horas. Que depois, quando estava no CRM, aquilo era rigoroso. Menos de 3 horas não tinha hipótese. E se chamasse, diziam que eu quero isto e que era aquilo. Isto, estou a ser mesmo realista. Imaginem o que é a pessoa estar dependente de tudo para o seu dia-a-dia. Então, como eu estava a dizer há pouco, a minha decisão foi, não, isto não é o meu futuro. Isto, para mim, é o início de algo novo. E eu não vou desistir disto. Então, o que é que eu decidi? Um bocado por intuição, porque só depois, mais tarde, é que percebi o que é que fiz. Ultimamente tenho estudado isso. Tenho estudado para perceber, ler mais coisas e ver mais documentos para perceber o que é que aquilo que eu fiz. O que é que eu fiz foi, fechava os olhos e fazia visualização, como se faz no desporto. Quem faz desporto utiliza isso como habitualmente, que é a pessoa imaginar-se a fazer aquilo que quiser. E qual é a vantagem disso? É que a nossa mente não distingue, quando vocês estão a ter um pensamento, se o pensarem com o detalhe tal que, como se estivessem lá, a vossa mente não distingue se vocês estão lá ou não.
para ela estão lá. E o que é que eu fazia? Então, visualizava-me a fazer caminhadas no monte, a andar da bicicleta, como eu fazia. Isso eram atividades que eu fazia regularmente. Eu conhecia os locais por onde passava. Então eu estava lá, eu visualizava, estou a passar aqui no sítio tal, e olha, e agora estou a passar no sítio tal. E eu fazia disto o meu trabalho. E, no fundo, foi este... Claro que há muitas outras coisas, e num trabalho de recuperação não há um único fator que funcione. Não é? A fisioterapia é importante, o apoio familiar é importante, a alimentação é importante, tudo é importante. Mas digo-vos, se a parte mental não funcionar, nada do resto funciona. O foco é o mais importante. O nós acreditarmos naquilo que queremos. Quando vocês acreditam em algo, isso passa a fazer parte daquilo que vocês são. Chamem-lhe fé, chamem-lhe o que quiserem. A fé tem uma conotação um bocado mais religiosa. Mas o princípio é este. É o acreditar de tal maneira que nós temos aqui, nós cá dentro, na nossa mente, temos duas partes. Temos a parte consciente e a parte subconsciente. Ou inconsciente. E a nossa parte consciente são só 5%. Aquilo que vocês pensam no dia-a-dia, os pensamentos que vocês têm no dia-a-dia, são 5% do que se passa no vosso cérebro. Tudo o resto, imaginem o que é os 95%. Ou seja, por mais que vocês queiram dizer, eu vou conseguir, eu vou conseguir, isso são 5%. Como é que a dificuldade é? E como é que eu chego à outra parte? Esta é a questão importante. E quanto mais nós repetirmos as frases ou os pensamentos de acordo com o nosso objetivo, mais próximo estamos de trabalhar no nosso subconsciente, que é aquela parte do nosso pensamento que está a funcionar nos sonhos, de forma simbólica. O que se passa nos sonhos não é algo literal, não é? Eu tive um sonho com isto e com aquilo, não é isso, não é? Tem um símbolo, porque o nosso subconsciente trabalha por simbologia, não é? Mas a questão aqui é, chegar lá ao subconsciente é, de facto, o nosso objetivo. E porquê é que, como é que se consegue lá chegar? Primeiro com este tipo de foco. Porque eu, a partir de determinado nível de onda mental, de relaxamento, eu consigo deixar de estar a trabalhar no meu consciente e já estou a entrar no meu subconsciente. É aquilo que vocês já ouvem às vezes falar de meditação, ou então de uma forma mais terapêutica de hipnoterapia. Ou há quem faça isso em atividades como, por exemplo, o yoga ou outras atividades de relaxamento que permitem que eu tenha acesso àquela parte da minha mente que tem o poder de tudo. E neste momento eu posso dizer-vos isso, porque eu tenho consciência das limitações que ainda tenho. Claro que passei por muita coisa e, como disse, eu não tinha nada. E tudo aquilo que eu estou a dizer-vos assim, devagarinho, não é? Ou num instante, não é? Isto demorou. E foi muito foco. Posso dar-vos vários exemplos. Por exemplo, recuperar a minha capacidade de urinar voluntariamente é algo que ninguém acreditava ser possível. Os médicos diziam, não, nem pense nisso. Tem a começar a pensar na algaliação intermitente ou num outro método que eu não me recordo o nome, que fazia mesmo uma perfuração para chegar à bexiga, para conseguir ter acesso e tal. E eu dizia, mas isso não faz sentido. Como é que vocês sabem que eu não consigo urinar? Porque isso é possível, isso é do sistema nervoso autónomo. Percebem? Sistema nervoso autónomo, inconsciente. Estamos a voltar ao mesmo. E o meu foco era, não, eu hei de ser consigo. Mas porquê é que dizem que eu não consigo se não me deixam experimentar? E isto foi uma luta diária, mesmo já no hospital. Claro que no hospital não consigo que me fizessem nada. Não, porque a única vez que me deixaram pôr, ou 2 vezes que me deixaram pôr sozinho na sanita, e eu tinha dificuldade naquela altura em estar sentado, não é? Porque ainda estava debilitado, queriam estar ali ao pé de mim a segurar-me. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas eu ainda hoje não consigo ir à casa de banho e urinar com alguém a olhar para mim. Mas isso para mim era tão lógico, mas para as pessoas, cheguei a fazer um exame, um estudo urodinâmico, que eu acho que foi completamente surreal. E depois com estes estudos extrapula-se, não, nunca vai conseguir urinar.
quando me punham, agora faça aqui, tente urinar e tal, até estava deitado, ou semi-deitado, vai, tente urinar e tal, porque nós vamos ali atrás e tal. E eu ouvia lá atrás de mim a falar. Isto é ridículo. Eu só tentava dizer, mas peço desculpa, mas eu não vou conseguir urinar assim. Para eles isso significou que eu não consigo. E esta foi uma luta complicada. Estou a dar-vos um exemplo. Depois mais à frente, no centro de reabilitação, voltei outra vez a investir. Então, e agora quando é que eu posso tentar urinar? Temos que fazer um novo estudo urodinâmico. Então quando é que é o novo estudo urodinâmico? Eu devo ter sido dos doentes mais chatos. Aliás, mandaram-me embora mais cedo por isso. Porque, não, é um facto. E tenho vários exemplos disso também. E não tenho problema em dizer, porque acho que quem está naqueles espaços devia ter outra forma de abordagem com as pessoas. Eu não estou a dizer que devem dizer você vai conseguir fazer tudo. Não é isso. Agora, não me digam tu não vais conseguir fazer isto. Porquê? Quem és tu para me dizer que eu não vou conseguir? Esta é uma questão muito importante, que está na base do nosso ser. É o que eu chamo, não sou eu que chamo, que chamo as crenças limitadoras. O que é que são as crenças limitadoras? São um conjunto de crenças que nós vamos criando ao longo da nossa vida, quase todas na infância, até aos 7 anos, e que ficam no nosso subconsciente e que controlam o nosso dia-a-dia, como o nome indica, subconsciente, não temos acesso conscientemente, controlam as nossas decisões. Era o que me acontecia quando eu comecei a fazer uma fase de fisioterapia, eu nem sei se costumo ver, que o meu colega me dizia, que tu conheces o Abel? Sim, conheço. Que o Abel me dizia, não, agora vamos fazer isto, e tal. E eu dizia, mas isso eu não consigo, isso é impossível. E ele dizia-me, não, isso não é impossível. Ainda não é possível, mas tu vais lá chegar. Este tipo de... Estão a ver? Eu mesmo que tinha esta mentalização, as minhas crenças estão lá. E estão em cada um de vocês. Isto para dizer-vos que cada um de nós faz aquilo que acreditar que é possível para si. E não há impossíveis. Você, mas isso é impossível. Não há impossíveis. E eles até, se quiserem, sabem uma frase que se tem dito ultimamente nesta semana, que é... Nada é impossível até que seja feito. Isso é muito verdade. E o Abel acabou por ser, desculpa estar a extrapolar, o Mendes acabou por ser o papel do tal fisioterapeuta, ou o Abel acabou por ser, ter o mesmo papel que o Mendes hoje no filme que nós vimos. Disse-lhe que era capaz, ainda não é, mas ainda não é possível, mas vai ser. E há outro mito que aparece aqui também, que é o medo que nós temos de errar. Mas na escola isto é um mito terrível. Errar é um ato de coragem. Pensem nisto. Quem é que erra? Quem tenta. Quem não teve a coragem de tentar nunca vai errar. Se vocês se limitarem dessa forma a dizer a vocês próprios, não, eu isso nem tento, porque não vou conseguir. Vou ver, nem sequer estão a tentar. O próprio Einstein dizia N vezes que errou N vezes. Errou milhões não, mas milhares de vezes. O inventor, que é o Edison, o inventor da eletricidade, dizia isso, tem várias frases a dizer isso mesmo. O errar significa que a pessoa teve a coragem de tentar. E depois, é que quanto mais vezes se errem, quanto mais vezes nós errarmos, mais perto estamos de quê? Da solução, de conseguir lá chegar. Portanto, não devemos ter medo de... E a escola também tem alguma responsabilidade aqui, porque há muito aquele mito, pois eu falhei ali, falhei não, eu tentei. Da próxima vez vai ser melhor. E se não for da próxima é outra, porque eu tenho que aprender com os erros também, como é óbvio, não é? Aprender com os erros, mas não deixar de acreditar e de tentar para conseguir ultrapassar. E depois, outra questão muito importante em tudo isto é, que eu já falei um pouco, é o poder do nosso pensamento. Nós devemos ter o controle sobre aquilo que pensamos, sobre aquilo que dizemos e aquilo que pensamos. Porque os nossos pensamentos são, no fundo, o espelho daquilo que nós somos. Se nós tivermos pensamentos negativos,
É como se quiserem utilizar a palavra, atraímos o negativo. Se nós conseguirmos ter pensamentos positivos, nós acabamos por conseguir chegar a sentimentos positivos. E isto é certinho, não tenho a menor dúvida disso. Portanto, tomem consciência no dia a dia aquilo que estão a pensar. E o primeiro passo a fazer é, quando nos apercebemos, que eu faço isso diariamente, quando me apercebo que estou a ter um pensamento que não me interessa, do tipo, isso eu não vou conseguir, ou isso é uma coisa complicada e tal, eu próprio, estou a tomar consciência disto, não, isto não interessa. Toca para o lado, não, eu vou tentar fazer desta forma e daquela e tal. Ou pensou que eu, ao longo destes últimos 4 anos, que fiz só fisioterapia e fiquei à espera que as coisas aparecessem. Não. Eu experimentei N coisas. E ultimamente o que eu dizia é, olha, se isto não resultar para mim, pelo menos que eu ajude outros e que resulte com outros. Foi um bocado o meu lema. Porque eu não sei neste momento o que é que me ajudou mais. Aliás, sei o meu poder de conseguir contrariar, e ainda não terminei isso, porque é uma tarefa complicada, não é? Porque é mexer com vários anos, com muitos anos de trabalho subconsciente em padrões que não são os mais adequados, não é? Com as tais crenças limitadoras. Mas o caminho é esse, é focarmos-nos naquilo que queremos. Mas saber mesmo o que queremos, porque se houver dúvidas não vai lá chegar. Se é do tipo, eu quero chegar, eu quero começar eu vou começar a correr, eu não sei se vou conseguir. Só esta última frase, este último pensamento, anulou tudo o resto. O acreditar por isso é que a palavra fé tem mais esse significado, tirando a parte religiosa, que eu não gosto muito, é acreditar piamente, acreditar sem dúvidas. E aqui é que está a diferença. Se não fosse assim, era muito fácil, toda a gente conseguia. Porque é que há muita gente que não consegue? Mesmo até tentando mudar o mindset e o pensamento, porque no inconsciente continua a haver ali uma série de pensamentos que estão a boicotar, estão a fazer o que se chama autossabotagem, não é? Que é, no nosso pensamento, aquilo que está a acontecer não é exatamente aquilo que nós gostaríamos. Enfim, eu também quero deixar algum tempo, claro que eu podia falar sobre N coisas, não é? Como é óbvio, mas queria deixar algum tempo para vocês também dizerem o que é que gostariam mais que eu falasse, não é? Porque acho que é mais para perceber, eu também para perceber aquilo que vai na vossa cabeça, não é? Quando pensam nisto. E então? Diz, Francisco. Quando você pensava... O professor, manda o professor. Por enquanto, porque eu já vou deixar de ser professor, quer dizer, isso é para a vida toda. Dizes tu. Uma vez, professor. Exato. Diz-me. Eu pensava que, por exemplo, que você alguma vez já pensou em, por exemplo, desistir ou que alguma coisa ia dar errado e não ia conseguir fazer o resto? Houve fases, há sempre fases, mas o que eu tentei foi que isso foi do tipo, até eu tomar consciência de que estou a ter esse pensamento. E essa é uma aprendizagem que cada um de vocês tem que ter. Eu tomar consciência que aquele pensamento que eu estou a ter não está de acordo com aquilo que eu quero. E isso podes controlar. E aí, tiras esse pensamento, isto não interessa. É tipo, mesmo, pegar nele, isto não interessa, põe no caixote de lixo. E a seguir vai buscar outro, não, eu quero este da minha cabeça. É assim. Parece difícil ou parece simples? Não sei se parece, mas não é fácil. Mas o princípio é este. E quais são os pensamentos positivos que eu quero? Não é só o acreditar. É no limite, quando eu estou com dificuldade em acreditar, é ir buscar aquelas imagens que eu tenho, e vocês têm as vossas, de situações em que eu me sentia bem, em que eu estava ótimo, porque esses momentos trazem emoções positivas. E essas emoções positivas são quase como uma forma de eu ir buscar todo aquele mindset, toda aquela aprendizagem positiva que eu quero que continue na minha mente. Para vencer os obstáculos. Como é óbvio. Diz-me. Tu te chamas, diz-me. Margarida, diz. Depois destes anos todos, continua a ser professor ou nem por isso?
Pronto, a frase dele, do colega é a mesma. Frazão, o pai da Margarida também é professor de Educação Física, é o Diogo Costa. Diogo Costa. Mas está também relacionado com o Braga, com o futebol. Ok. já sei. Talvez. É que É assim, na prática, eu já não dou aulas de Educação Física e ainda não estou em condições de dar, neste momento. Mas poderia vir a estar. Agora, respondendo à tua questão, eu, entretanto, com toda esta aprendizagem, fui começando a envolver-me noutras áreas de, digamos assim, de trabalho que neste momento fazem mais sentido para mim, onde acho que posso fazer mais a diferença e pode ser mais útil. E foi aí que foi quando descobri a hipnoterapia, principalmente, e as terapias alternativas, mas principalmente a hipnoterapia, que é, não sei se sabem o que é, no fundo é fazer o trabalho através de hipnose clínica, que não é aquela hipnose que se vê na televisão, não tem a ver com isso, não é? Mas é colocar a pessoa sob efeito de hipnose para conseguir que ela se autocure, que resolva problemas que estão no seu subconsciente. Estão a ver porque é que isso tem a ver comigo? Eu tanto senti necessidade de lá chegar, que entretanto, não, isto é que me... E neste momento estou com um projeto em que eu próprio me estou a submeter à auto-hipnose para conseguir aceder ao meu subconsciente e alterar alguns padrões que estão lá dentro. E isto, futuramente, espero eu que ajude muita gente. Não é? Como é óbvio, faz muito mais sentido do que ficar à espera de mais uns anos para poder dar aulas de Educação Física. Não é? Sim. Quanto tempo Diz-me o demorou? nome primeiro. É o Davi. David. Quanto tempo demorou para você se recuperar até o dia de hoje? Fez 4 anos, dia 5 de janeiro de 2020, foi o dia do acidente. Portanto, fez 4 anos, dia 5 de janeiro. E isto é um caminho. Como eu já disse, é um caminho. Para muitos, para os médicos, eu já não teria chegado mais longe. A recuperação Aliás, começou no dia 20 de janeiro. A recuperação no dia 20 de janeiro, No dia do no acidente. dia 5 de janeiro, exatamente. É claro que a recuperação é um conjunto de muitas coisas, não é? As primeiras semanas foram muito dolorosas, eu tento não me recordar muito disso, era aquelas coisas que não é muito agradável, porque embora eu não sinta dores, mas o que se chama as dores neuropáticas, que é a pessoa, é o equivalente a quando uma pessoa lhe retira um membro, não é? Que é amputada, continua a ter dores, não é? Naquele membro, não sei se já ouviram falar disso. Isso é o membro sombra, algo do género. Eu, embora não sentisse nada do aqui para baixo, mas as dores eram terríveis. E era um desconforto que, pronto, eu tento não me recordar muito disso, porque de facto não é muito agradável. Eu recordo-me a primeira vez que, no dia que fui operado, que fui fazer uma ressonância magnética e quando saí da cirurgia fizeram uma segunda ressonância para confirmar se estava tudo no sítio que tinha feito a cirurgia e as dores eram de tal forma insuportáveis que foi a primeira vez que eu literalmente, eu senti, eu deixei de estar no meu corpo. Eu literalmente abandonei o meu corpo, porque as dores dele eram muito fortes, e entrei noutra dimensão. A única coisa que eu me lembro naquela altura é de sentir o barulho. Quem já fez ressonância magnética sabe o que é que estou a falar. Aquele é a única coisa que eu ouvia. O resto eu não estava lá. E quem tomou morfina também tem esse sentimento. Pois. Que eu já tive. De forma que esta foi a primeira vez, claro que depois disso, com todo este trabalho de evolução em termos de visualização, eu fui passando muito por essas experiências e eu vejo muitas vezes, faço muitas vezes o que eu chamo de visualização para autocura, que eu próprio imagino-me a intervencionar-me cá dentro. E isso vocês digam, mas isso é imaginação. Não é imaginação, é trabalhar no subconsciente. E o nosso subconsciente tem um poder. É o que alguns autores dizem. O nosso subconsciente foi aquilo que nos criou. E criou-nos perfeitos. Porquê é que não há de ter o poder de nos curar? Quando algo não está bem? Claro que tem. É preciso chegar lá. É preciso que não deixemos que o nosso consciente e que as nossas crenças limitadoras nos impossibilitem, porque não há limites. Diz-me. Como te chamas? Valentina, Valentina. o que você pensa em trabalhar ou cursar?
o que é que eu penso trabalhar? Ou cursar. É assim, eu neste momento já estou a começar a dar consultas de hipnoterapia. E só não estou a dar mais porque ainda preciso de muito tempo para a reabilitação. Vocês não fazem ideia, mas eu continuo a fazer manhã, tarde, noite. Não é só fisioterapia, porque é todo este trabalho. Eu tenho, só para fazer assim um resumo, ao longo de uma semana, duas vezes por semana vou a uma clínica de fisioterapia, outras 2 vezes por semana vai uma fisioterapeuta lá à casa, outras 2 vezes vou a uma clínica, a um estúdio com o meu colega Abel, para fazer trabalho também de reforço muscular e de mobilidade. E depois, em casa, todos os dias, tenho uma sequência de exercícios que faço. Dou-me ao trabalho de fazer pelo menos 20 minutos, meia hora na passadeira, fazer 50 minutos na bicicleta e depois tenho uma plataforma vibratória e tenho uma sequência de exercícios que faço em cima dela. Porquê a plataforma vibratória? No final há de aparecer alguns. Porque a plataforma vibratória tem, já reforça todo o trabalho muscular que eu estiver a fazer em cima dela. Potencia. Se eu fizer lá 10 minutos, equivale a meia hora, 40 minutos de estivesse fora. Potencia. E depois tem outra vantagem que eu, entretanto, é que eu tive, foi-me diagnosticado osteoporose. E é muito engraçado. Eu depois tenho um canal, no final, se quiser, podem ver alguns vídeos onde eu vou falando um bocado de tudo isto. Que é, eu continuo a dizer que o facto de ter sido diagnosticado osteoporose foi uma sorte. E vocês dizem, foi uma sorte porque ainda bem que assim conseguiu. Não, foi uma sorte porque graças a isso eu comecei a pensar, o universo dá-nos tudo o que nós queremos. Levou-me a pensar o que é que me está a faltar aqui. E na altura, para já percebi logo o que é que me tinha faltado. Há 2 coisas. Uma delas é, eu não tenho, a falta de densidade óssea tem a ver com o exercício físico. Eu não consigo fazer exercício físico de impacto no chão, impulsões e tal, que é o que nos dá o reposicionamento do cálcio nos ossos. E depois também tive durante um tempo em que me esqueci da vitamina D, que é um outro fator importante. E o facto de me terem diagnosticado osteoporose não foi para mim, mais um desastre, agora vou cair e vou partir todo e não sei o quê. Não. Eu pensei, não. Como é que eu consigo reforçar a minha densidade óssea? Não é? Eu não consigo fazer saltos, ou poucos. Então pensei logo, plataforma vibratória. Eu já tinha feito alguns exercícios, mas tinha deixado de fazer porque um dos sintomas que eu tenho no dia-a-dia é o que se chama um aumento de tónus muscular. Se não fosse o tónus muscular, eu faria, que se calhar fazia tudo. Aliás, podem ter a certeza que, dou este exemplo, se eu tivesse partido as 2 pernas e os 2 braços, eu ao fim de um ano já estava a correr e a saltar. A gravidade de uma lesão medular é algo que temos que tomar consciência. É uma lesão incapacitante para o resto da vida, segundo os médicos. Ou seja, quem tem uma lesão medular, mesmo que não tenha corte da medula, de secção, é uma lesão incapacitante para o resto da vida. É o que está nas bíblias de medicina e é aquilo que as estatísticas dizem. E o médico disse-me isso passados 6 meses, que eu depois do acidente, até já estava a fazer trabalho em casa e fui a uma consulta e o médico disse-me, depois de me avaliar, de ver que eu já estava em pé, que já estava a começar a dar uns passos, embora com apoio na altura, e ele disse-me, pronto, Fernando, atingiu o seu limiar de progressão, agora aconselho a encontrar um hobby e continuo a fazer fisioterapia para não regredir. E eu olhei para ele e não disse nada. Pensei, ok, é o que tu pensas. Não é o que eu penso. E isto eu tive que ouvir N vezes. Em relação à questão de recuperar a urina, em relação a, sei lá, coisas básicas. Vocês fazem ideia o que é? Há momentos que eu não me esqueço. O momento que eu voltei a urinar sozinho foi um deles. Mas há coisas mais simples. Coisas básicas do tipo, o momento em que eu voltei a conseguir juntar as mãos, apanhar a água do lavatório e lavar a cara.
Eu não conseguia. A minha mão esquerda já tem alguma mobilidade desde há algum tempo. Mas a direita, eu durante os primeiros anos não conseguia abri-la. Portanto, se não conseguia abri-la, como é que conseguia juntar as mãos e apanhar água? Não conseguia. Portanto, tudo isto foi conquistado com muito trabalho. Não é suor, porque eu, infelizmente, não consigo ainda suar o que gostaria. Mas é muito trabalho. E esta foi uma conquista. Outra, conseguir tomar banho em pé. Vocês dizem, mas isso é normal. Para quem esteve dependente até para tomar banho, que não conseguia levantar-se, tinha que estar numa cadeira de rodas a tomar banho, ou deitado no início. Essa foi uma. Claro que depois vieram outras. Eu neste momento já conduzo. Ninguém acreditava que era possível. Disseram lá, tem que ir fazer uns testes e não sei o quê, para ver a capacidade de reação. E eu pensei, bem, de facto a minha perna direita é mais complicada, porque todo o meu lado direito é aquele que está mais atrasado em relação ao lado esquerdo. E os pedais, como vocês devem saber, no carro estão do lado direito. E diziam, mas não há problema, também se arranja adaptações para o volante e não sei o quê. E eu pensei, eu quero é conduzir com os meus pés. E fui fazer o exame. E saí de lá do exame com capacidade para conduzir do lado, mesmo usando o pé pior, o meu pé pior, a minha perna pior, a perna direita. Mas eu não deixei de acreditar que isso era possível. Para mim, isso era certo que ia ser possível. Embora eles dissessem que, mas isso é difícil. Esquece. Não há limites. Os limites estão em cada um de nós. Podem ter a certeza disso. Portanto, se há conselho que eu vos posso dar é não se limitem. Acreditem naquilo que vocês são. E se vocês tiverem a certeza disso, vão conseguir lá chegar. Seja o que for. Não podem ter dúvidas, como disse há pouco. E a minha conversa vai aqui e ali porque é tanta coisa que... Mais dúvidas, meus caros. Samuel, qual foi a sua maior dificuldade? É assim, a maior dificuldade ainda está a ser neste momento. A maior dificuldade... Minha maior dificuldade, quando me perguntas minha maior dificuldade é agora. Porque as que eu já ultrapassei, percebes? Para quem não teve nada, ou melhor, para quem não conseguia nada, tudo o que foi é dificuldade. Mas a dificuldade depende da forma como tu a encaras. Percebes? Agora, neste momento, aquilo que eu estou a trabalhar mais intensamente é na minha marcha. Porquê? Porque eu ainda tenho limitação na perna direita, por causa do tal tónus muscular. Imaginem, como há a transmissão de sinal entre o cérebro e as extremidades ficou comprometida, basta uma contusão daquela vértebra que se esmagou contra a medula. Isso provocou alterações naquela ligação nervosa que permanecem, segundo os médicos, permanecem para o resto da vida. Para mim, não. Permanecem até eu conseguir que eles deixem de existir. A questão é que isso provoca-me uma alteração de sinal que faz com que qualquer coisa que eu tente fazer, o meu cérebro pensa, tu estás a fazer uma coisa muito difícil, eu não tenho informação suficiente dos receptores para dizer o que é que tu estás a fazer, portanto tu vais cair. Então o que é que vocês fazem quando têm medo? Não é? Isso eu faço inconscientemente. Eu estou a dar um passo e estou a sentir a minha perna a travar. Porque aquela ligação que está alterada, está a dar informação ao cérebro de que algo que não tem informação suficiente, portanto, alerta, e vamos estancar. Por isso é que numa fase inicial eu não conseguia mesmo mexer, não é? E inclusivamente eu não conseguia fazer reforço muscular. Porque quando fazia qualquer esforço, ainda aumentava mais o tónus. Imaginem o que é. Quero fazer força e fico parado. Porquê é que eu tenho dificuldade em mover as minhas pernas ainda? Porque quando se contrai os músculos, contraem-se todos. Vocês, para andar, tem que haver uns que contraem e uns que descontraem, não é? O agonista e o antagonista. Agora, se imaginem que todos contraem, ficam parados. Essa é a minha dificuldade e é contra isso, e é nesse sentido que eu estou a trabalhar diariamente para tentar recuperar a minha marcha mais autónoma. E tu chamas-te? Júlia. A sua opinião sobre a vida e as pessoas mudou desde o acidente e
A minha opinião sobre as pessoas não me preocupa. Preocupa-me, e isso sim mudou, a minha forma de lidar com elas. E claro que a forma como tu lidas com as pessoas que estão à tua volta muda a forma como elas interagem contigo. E isso sim. Mas isso não é por ter um acidente ou deixar de ter. A forma como nós interagimos com quem está à nossa volta, isso é que se diz muitas vezes que se vocês tiverem cuidado quando sair à rua, saírem com um sorriso e dizerem sempre bom dia, isso parece uma coisa tão simples. Eu vou estar a dizer isso. Muda tudo. Do outro lado, a energia que recebeu já mudou. E essa energia vai mudar outras. Isto é em cadeia. E depois há uma outra questão, é que as pessoas que nós temos à nossa volta são reflexo daquilo que nós precisamos aprender. Ou seja, isto é uma teoria um bocadinho mais elaborada, que se calhar não devia ter entrado por aqui, mas pronto, já que entrei, que é, se eu tenho alguém que me chateia muito aqui na minha vivência dia-a-dia, é porque eu preciso de aprender algo que o universo me está a colocar naquela pessoa para que eu aprenda. E ela só vai deixar de ter impacto em mim quando eu aprender com isso. A lidar com ela, exatamente. Diz? É sempre aprendizagem. Exatamente. O que nós vimos cá não é por acaso, é que nós vimos para aprender. Não sabemos é muito bem, às vezes há muitos de vocês, e eu também não sabia, cada vez vou sabendo mais, não é? Mas sabemos aquilo que viemos cá fazer. E como é que isso se faz? Para já é preciso nós, como eu costumo dizer, conectarmos connosco. Porque hoje em dia toda a gente anda com o telemóvel e com tablets e não sei o quê. Isso não é mau. O problema é quando nós estamos dependentes disso para o nosso dia-a-dia. Mas isso foi um ganho do acidente. Não percebi. Isso foi um ganho do acidente. Isso foi um aspecto positivo do acidente. Eu digo isto num dos vídeos, eu continuo a dizer que tudo o que me aconteceu foi uma sorte. E isto leva-me aqui para outro caminho, é que tudo aquilo que nos acontece, não acontece por acaso. E vão dizer, mas então o professor não estava feliz e contente com a vida? Estava, achava eu, mas se calhar aquela missão não era a minha. Eu se calhar precisava de aprender para além daquilo. Se calhar já tinha aprendido o suficiente naquela função. Isto é a tal questão de nós vimos cá com alguma função e com aprender algo. Quando já o aprendemos, ou quando nos desviamos do caminho daquela nossa aprendizagem, o universo dá-nos sinais primeiro dá-nos sinais. Porquê é que muitas vezes os sinais não chegam? Voltamos ao que eu estava a dizer há pouco. Porque nós não estamos conectados connosco. O conectar connosco é eu fechar os olhos e tomar consciência de quem eu sou. Porque nós, no ínfimo, todos nós, somos energia. Vocês já deram em química os eletrões e os prótons? Nunca deram. Então é mais difícil de explicar isto. Mas pronto, basicamente é isto. Nós, no ínfimo, se reduzirmos as células, às moléculas e aos átomos e tal, no limite, no ínfimo, se chegarmos ao mais profundo possível, nós todos somos energia. E esta coisa da matéria, do nós sentirmos, é algo que não significa que não sejamos energia. Eles depois explicam isso pela física, tem a ver com a posição dos eletrões em determinado momento, que faz com que eu tenha a sensação de que é matéria aquilo que é energia no ínfimo. E porquê é que eu estou a chegar aqui? Porque se cada um de nós, se nós somos energia, a energia é algo mutável. Por isso é que hoje em dia se fala muito em determinado tipo de terapias e em formas de lidar com a energia. Não é energia elétrica, é a nossa energia, é o nosso ínfimo. E esta energia é mutável e é alterável pela nossa forma de pensar, pela nossa capacidade de nos conectarmos connosco mesmo. Técnicas para isso, que eu costumo às vezes dizer, a meditação
E meditação pode-se meditar em qualquer... até há quem faça caminhadas, a meditação é fazer caminhada. O que é a meditação? É a pessoa está a caminhar, mas deixa de estar ali. Nunca vos aconteceu isso. Estão a fazer uma tarefa repetitiva, esqueçam o telemóvel porque isso conecta-nos com a matéria e desligamos do resto. Mas se desligarem disso e experimentarem dizer, andam na praia e sem telemóvel e se põem ali a andar, não é só a observar a paisagem e tal, nunca vos aconteceu deixarem de perceber onde estão? É isso, é essa sensação. E é tão maravilhoso quando se chega a esse ponto que eu posso-vos dizer, porque faço isso recorrente todos os dias, que eu, mesmo que esteja num momento com muita contração e doloroso, eu consigo de tal maneira desconectar-me que a sensação é tão boa que acontece-me frequentemente eu não quero sair dali. Eu quero continuar aqui. Eu que estou comigo mesmo, eu estou, que fantástico, estou aqui tão bem, não quero sair de lá. Porque isso esse é o tal conectar-nos connosco. Isto proporciona o quê? Nós sabermos quem somos no ínfimo. E depois, esse é o primeiro passo. Depois é começarmos a perceber o que é que está para além disso. No fundo, o que é viemos cá fazer, em termos de aprendizagem. Como é que isso se tenta perceber? Aquilo que, assim de uma forma mais simples, quando vocês se levantam de manhã, não é? Aquilo que vos dá alegria, aquilo que vos anima para se levantarem da cama, por exemplo, ou quando vocês, sei lá, não é aquilo que tem que ser algo sentido, não é algo palpável, é algo, eu sinto, nunca vos, provavelmente já aconteceu, estarem na dúvida sobre fazer determinada coisa, façam este exercício e vão perceber. Quando tiverem um dilema e algo para resolver, fechem os olhos, deixem de pensar naquilo, comecem a mudar os pensamentos e quando dão conta, vem-vos a resposta. O que hoje fizemos, e às vezes a resposta é fácil. A resposta é o mais simples. Porquê é que é o mais simples? Porque a resposta já lá está. Só que o nosso consciente não quer dar-nos essa resposta. Ela está no subconsciente. Quando nós fechamos os olhos e nos desconectamos, ou então há outra tarefa que é possível fazer, que é muito interessante, que é, vocês, isto é um exercício prático que podem fazer. Fazem uma pergunta a vocês mesmos. Não é? E depois, vou dar o exemplo da culinária. Tem uma receita que vocês já sabem muito bem. Então, pegam na receita, mentalmente, e começam a pensar, agora vou buscar os ovos ao frigorífico, e pego os ovos, e vou e tal. E quando tiverem a fazer essa tarefa de ir buscar os ingredientes para a receita, aquilo que vos vier à cabeça que não tiver nada a ver com a receita, é a vossa resposta. Chamem-lhe conectar com o ente superior, com os anjos, com o guia, com o que quiserem. Porque o que é que este exercício proporciona? É um exemplo. É um exercício deste tipo. Nós entretermos a nossa mente consciente com uma tarefa de ir buscar os ingredientes, que é o que o nosso consciente gosta, é tarefas do dia-a-dia. É para isso que ele serve. O nosso consciente não serve para nos dizer porque é que eu vou para ali, ou porque é que se amanhã não sei o quê. Não. O nosso consciente serve para nos resolver as tarefas do dia-a-dia. Os problemas que temos no dia-a-dia. Quando nós começamos a pôr problemas do tipo, e amanhã? Como é que eu vou fazer? E depois da amanhã, será que eu vou conseguir fazer aquilo? Mas e depois não sei o quê? Estas questões são as chamadas preocupações que nos provocam ansiedade, não nos resolvem nada. Porquê é que não resolvem? Porque aquilo que são problemas hoje, antecipados amanhã podem já não ser. E quase sempre não são. Se eu estou preocupado, se amanhã vou perder o autocarro e não sei o quê, se calhar nem vou apanhar o autocarro. Se eu estiver descontraído, apanho o autocarro na hora certa. Há quem faça este exercício à noite, que é, conecta-se consigo mesmo e diz assim, amanhã quero que me acordem às tantas horas. Não vou pôr despertador. Eu estou a falar isto e é o facto, eu já experimentei isto. Não ponho despertador e àquela hora estou acordado. Já alguém fez este exercício? Isso é conectarem-se convosco mesmos, com a vossa essência, com o vosso subconsciente.
É embaraço. Tenho ali mais uma colega que queria tirar uma dúvida. Como é que te chamas? A Luísa, Luísa. professor, o senhor falou sobre as terapias alternativas. Para além de hipnoterapia, o senhor tentou mais alguma coisa, como reiki, aromaterapia? Eu sou terapeuta de reiki, aliás, já fazia reiki, tenho o segundo nível de reiki, já antes do acidente. Ajudou-me muito. Por exemplo, na questão da bexiga. Eu para recuperar a bexiga, não quero saber o que é que os médicos dizem. Chegava ao fim, quando chegava ao quarto e acabou as terapias, mãozinhas em cima, e a minha bexiga vai ficar ótima, e estou a vê-la a urinar normalmente. Esta mentalização com a ajuda do reiki com as mãos foi uma das minhas ferramentas. Quando eu comecei a conseguir usar as mãos, não é? Antes. Mas isso é possível porque a energia existe, não é só nas mãos. Tu podes imaginar que estás a chegar lá, não é? Mesmo sem usar as mãos. Só a nossa capacidade mental faz isso. Mas, respondendo à tua questão, para além do reiki, eu experimentei muita coisa. Eu fiz, sei lá, acupuntura, fiz, sei lá, perguntas que são tantas. O reiki já disse, agora estou a trabalhar muito na hipnoterapia também, com colegas meus, e eu estou a fazer também esse trabalho comigo. E depois há outras técnicas também de libertação emocional, que também aprendi a fazer e que fiz comigo mesmo. Enfim, muita coisa. Que nem me lembro de tudo. Mas se disseres mais, eu posso dizer que se mantém. Eu tenho só mais uma pergunta, professor. O senhor falou da gente ter uma missão e das coisas acontecerem que precisam acontecer e da gente cumprir aquilo que é preciso. Se o senhor pudesse, se souber, nem sempre a gente sabe, se o senhor consegue dizer o que o senhor acha que é hoje a sua missão, depois de toda essa... O que eu posso dizer, qual é a minha missão, que eu sei hoje, para hoje, porque amanhã não quero saber. Sim. Mas queres que diga? Se o senhor se sentir Sim. confortável, A minha missão é mesmo ajudar pessoas. Inicialmente eu achava esta situação de começar a expor-me, criar um canal, foi algo que é recente, não foi fácil. Porque eu estava sempre a dizer, ainda não estou suficientemente bem, vai parecer que eu estou aqui a querer exagerar e tal, até que foi daqueles flash, através de uma pessoa amiga, de uma média, que me disse claramente, não, Fernando tem mesmo que mostrar a sua história. E disso, isso não tenho dúvida, disso vai depender também o seu trabalho de recuperação. E eu posso dizer que fez tanto sentido que é como se eu já soubesse, mas estava-me a gostar a acreditar. E claro, eu não percebia nada de tecnologias, eu tinha só o Facebook, foi naquela altura que criei o Instagram, andei a perguntar como é que se faz isto, criei o canal do YouTube e comecei a fazer vídeos. O primeiro vídeo, posso dizer que em 2 meses teve 4.000 e tal visualizações. E foi muito inesperado neste sentido. Eu pensava, eu vou ajudar muita gente que tem problemas físicos e tal, e os comentários foram muito para além disso. Isso é que me surpreendeu. Pessoas que habitualmente, supostamente não têm problemas nenhum físicos, e que me diziam nos comentários, obrigado, professor, ou chamavam-me, alguns não sabem que eu sou professor, obrigado, Fernando, porque graças ao seu depoimento fez-se o clique e de facto eu passei a viver a vida de outra forma. E isto faz todo o sentido. As pessoas andam no dia-a-dia numa rotina estúpida. É mesmo. Mas cada um de nós, eu era assim, eu antes do acidente fazia coisas, ia de bicicleta para a escola, fazia coisas que gostava. Mas eu andava sempre a dizer, eu gostava de experimentar fazer isto, ou experimentar fazer aquilo, mas não tenho tempo. Isto não tem tempo, é um disparate. Vocês só não têm tempo se não quiserem. O tempo é vosso. Aliás, o tempo não existe. O tempo é uma invenção humana. Vocês fazem o que vocês quiserem. Se o mentalizarem, se acreditarem naquilo, garanto, vocês fazem o que quiserem. E não têm que andar como há pessoas que andam, eu espero não atingir ninguém, que andam a vida inteira, dezenas de anos, a fazer a mesma coisa que já sabem que não gostam. Não façam isso.
e claro, vocês estão numa fase inicial, não é, isso, não é no vosso caso, mas tentem ouvir-se a vocês próprios. É isto que eu quero? É esta a minha missão? Não interessa mas se eu agora deixo isto, vou ter que andar para trás. Não há para trás. É sempre para a frente. É sempre no caminho do que vocês acreditarem. Se eu hoje penso que é isto, mas amanhã senti, não é isto. Se é isso que vocês querem, aquilo que estão a pensar, a partir daquele momento, centrem-se nisso. É isto que eu acredito. Então é isto que eu quero, não interessa se vai demorar mais tempo, se eu vou... Pá, e depois há outra crença, que é dinheiro. Dinheiro. Ouçam uma coisa. O dinheiro vem se vocês precisarem, e se precisarem, quando eu digo precisarem não é querer, porque há uma diferença entre o querer e o precisar. Tudo o que vocês precisarem, o universo dá-vos. Mas têm que pensar da forma correta. No outro dia estava a dizer isto a alguém. Me estava a dizer, eu estou cheio de trabalho, não sei o quê. Pois, porque eu estava com dificuldade em arranjar trabalho. E depois andaste a mentalizar para ter trabalho, não foi? Pois foi, porque eu precisava para ganhar dinheiro. Não é assim. Tu precisas trabalhar? Não, tu precisas ganhar dinheiro. Mentaliza no dinheiro e na abundância. Abundância é um conceito muito genérico. A forma como lá chegas, o tal trabalhar, é outra questão. Porque se tu pensas, eu quero trabalho, o exemplo, nunca me esqueço deste exemplo. Eu mentalizo que quero muito trabalho, não sei o quê. Amanhã o meu cão adoece, tenho que o trabalho de levá-lo ao veterinário. E depois, eu quero mais trabalho, então avaria-me não sei o quê, tenho o trabalho de me chamar o técnico. O universo faz-nos isto. Mas somos nós que estamos a pedir. Portanto, centrem os vossos pensamentos naquilo que vocês querem. E não estou com isto a dizer que vocês não devem trabalhar. Não me interpretem mal. Okay? Agora, pensem na vossa essência. O que é que vocês querem para vocês? O que é que vos faz sentir bem? Se o que vos faz sentir bem é fazer isto, é este o caminho. E centrem-se nisso. Mentalizem naquilo de forma positiva. Como se já o tivessem. Como diz o Joe Dispenza, que é um autor que não sei se alguém já leu, que ele diz pensem naquele objetivo como se já o tivessem conseguido. A emoção que vocês criarem vai ajudar a vossa mente a acreditar naquilo. E depois voltamos às palavras que eu disse no início. Tudo o que o vosso cérebro acreditar é verdade, é a realidade. E ele vai fazer tudo para que isso, o subconsciente vai fazer tudo para que isso aconteça. E depois aqueles milagres do universo. O universo dá-nos tudo o que nós precisamos. E pronto. Eu acho que nós tínhamos mais e deixávamos, e não sei se os meninos da Val gostariam de ficar mais um bocado para fazer mais perguntas, mas os meninos que estão em... nós temos algumas dinâmicas a seguir e prazos e timings. Por isso, resta-nos agradecer o testemunho, a inspiração, certo? E o exemplo concreto de que é possível vencer obstáculos, que é hoje o lema do dia. Portanto, vamos agradecer. Os meninos do sétimo não sigam, e eu ainda vou ficar aqui assim um bocadinho mais. E